patudinho. Oh, meu patudo. Ok. Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre dois livros, um da Jane Austen e um do Boris Pasternak. Vou começar pelo da Jane Austen, que foi o que eu li há mais tempo. Eu resolvi juntá-los por uma razão, se calhar um pouco interessante, na verdade, mas achei piada ter-me lembrado disso, então resolvi juntá-los na mesma apreciação. Por outro lado, eu ando com pouco tempo para filmar vídeos e gostava de partilhar convosco estes livros, pronto. Então, vou começar pela Jane Austen. Este livro é o Sanditon. Jane Austen foi uma escritora inglesa. Ela viveu entre 1775 e 1817. Ela morreu bastante nova de doença. Escreveu vários livros que com certeza vocês conhecerão. Ela é muito conhecida. As obras dela são tão reproduzidas em filmes, em séries, minisséries. É impressionante. São criadas novas versões com base em livros dela. Esta obra, o Sanditon, foi uma obra que ela deixou inacabada e que só foi publicada em 1925. Eu confesso que tive assim um sentimento um pouco agridoce ao ler a história, porque para já eu sabia que não tinha... que era parte, é tipo um esboço quase, não tem uma conclusão, não tem... fica menos do que a meio, eu não sei se estou a um terço, se estou a um quarto ou um quinto da história. Então há esse sentimento um pouco amargo. E depois, por outro lado, há aqui alturas em que se percebe que isto ainda é um esboço, é isso, que a Jane Austen ainda está a arrumar algumas questões na cabeça dela. Por exemplo, aqui, logo quando começa o livro, no capítulo 1, um cavalheiro e uma senhora que viajavam de Tonbridge para a zona da costa do Sussex, situada entre Hastings e Eastbourne, depois de, para tratarem de um assunto, terem deixado a estrada principal, aventurando-se por um caminho muito irregular, sofreram um acidente em que a carruagem virou quando empreendiam a custa longa subida, metade rocha, metade areia. E eu sinto que aqui a Jane Austen está só a resumir, ok, o que é o início? O que é que aconteceu? Aconteceu isto, e que depois vai aprimorar e se calhar põe logo o nome das personagens, que também aparece pouco tempo depois, na verdade. Mas, e algumas obras dela, de quando ela era mais nova, têm como é que eu ia te chamar? À vontade, ou esta casualidade, ou esta uma senhora e tal, pronto. Mas eu sinto que aqui, como é das últimas obras e entretanto depois de ler os romances mais tardios, que eu acho que ela só está a resumir como é que começa e o que é que está a acontecer e que depois vai aprimorar. Mas eu sei que havia aqui um exemplo mais óbvio, ou que para mim era mais óbvio, que isto é um esboço. Ok, já encontrei finalmente, caramba, eu vou editar isto, mas já estou aqui para aí há uns 5 minutos à procura da citação. Aqui na página 13, é verdade, eu esqueci-me de dizer, isto é uma edição da Relógio d'Água, meu Deus, o caos total. E esta edição é de novembro de 2018. E diz aqui na página 13, a dada altura, o Sr. Heywood está a falar e diz: aqui vêm as minhas filhas que falam por elas e pela mãe. E, entre parênteses, naquele momento saíam de casa 2 ou 3 raparigas. Isto não é uma versão final de um livro, não é? Já estariam os nomes, provavelmente, ou saíam 2 raparigas ou 3. Não são 2 ou 3, ou são 2 ou são 3, estão a perceber? Enfim, eu sei que quando li isto pensei... Até foi nesta frase, não naquela que eu li primeiro, que eu pensei, pois, isto percebe-se que é um esboço. Mas assim, muito resumidamente... O Sr. Parker e a Sra. Parker, um casal, eu não sei, relativamente novo, eu imagino-os com uns 40 e tal anos. Vão a caminho de uma terra em busca de um cirurgião, mas depois têm um pequeno acidente em Willingdon, nessa tal localidade. Percebem que estão na localidade errada depois de conversarem com o Sr. Heywood, que é um homem, eu acho que é um proprietário... Eu penso que será tipo um proprietário rural abastado, ou pelo menos abastado o suficiente, tem muitos filhos. Tem muitos filhos? Espera lá, porque ele fala aqui de filhas. Ai meu Deus, pois lá está, é que eu não preparei, mas eu não acho muito relevante, pronto. Nesse pequeno acidente que o Sr. e a Sra. Parker têm, o Sr. Parker torce o tornozelo. E então o Sr. Heywood, que assiste a isto, convidou-os para ficarem uma temporada com eles para o Sr. Parker tratar o tornozelo e depois, quando estiver bem, regressar a Sanditon. E eles acabam por aceitar, pronto. Depois, nessa temporada que ficam lá, conhecem as filhas e engraçam com a mais velha, se não me engano acho que é a mais velha, que é a jovem Charlotte Heywood.
E a Charlotte Haywood percebe-se que vai ser a heroína desta história. Ela vai com o casal Parker para Sanditon, para esta tal estação balnear, e depois conhece lá outras pessoas, outras personagens. A Lady Denham, que é assim uma senhora um bocado arrogante, que vive lá, fez-me muito lembrar do Orgulho e Preconceito. Ai, como é que se chamava aquela senhora também? Eu já não me lembro do nome da personagem. Mas há uma senhora também nobre que se acha muito, pronto, então fez-me lembrar essa personagem, que tem uma pupila que se chama Clara. Depois os Beaufort, que se eu não me engano, ou Beaufort, não sei, isto parece francês, que eu acho que são dois irmãos. Um rapaz e uma rapariga, é isso? Eu tenho a ideia que sim. E acho que o rapaz anda assim um bocadinho atrás da Clara. Depois há o Henry Denham, que é... Será um primo do... Não, espera. As Beaufort devem ser irmãs. Ai meu Deus, eu não vale a pena estar-me a focar muito nas personagens porque eu não me lembro e é isso, eu não tenho tempo para preparar isto. Eu às vezes fico na dúvida se vale a pena fazer estes vídeos. Ouçam, eu gostei da história, mas é um início, é um princípio de cria ali logo umas intrigas, mas que não se chegam a concretizar. Portanto, fica tudo um pouco plantado. E é natural porque é uma obra inacabada. Pronto, no fundo é isso. Eu acho que há uma adaptação para série, uma adaptação inglesa, se não estou em erro. Eu já apanhei uma vez qualquer uns episódios a fazer zapping. Eu disse uma coisa, e acho que se chamava mesmo Sanditon. Só que não vi, não segui. E depois percebi que será inspirado neste livro e se calhar eles sugerem uma continuação para a história. Eu acho que a Charlotte, a heroína, ela já fica bastante bem definida. Há algumas personagens que também estão bastante definidas, as irmãs do Sr. Parker. Aliás, o Sr. Parker tem 3 irmãos, 2 irmãs e outro irmão. Eu penso que o outro irmão é o mais novo e são muito achacados ou têm muitas doenças, sobretudo as irmãs. E essas pareceram umas personagens assim mais cómicas, vamos lá. Se bem que todas as outras têm um lado irónico, porque eu acho que a Jane Austen era sempre um pouco irónica na forma como nos apresentava as personagens e as suas características. Portanto, eu acho que isso acontece aqui, é-nos apresentado aqui, mas fica interrompido. E então a experiência para mim de ler este livro não foi muito agradável, tenho que confessar, mas por causa disso, porque eu gostava de saber o que é que acontece depois, o que é que ela tinha imaginado. Então é assim, é uma sensação de alguma tristeza. É uma sensação de alguma tristeza, sinceramente. Mas pronto, mas eu gostei de ler o livro, não me arrependo de o ter lido. Eu sei que ele estava ali na minha mesa de cabeceira, ele esteve ali, aliás, bastante tempo. Precisamente porque eu tinha a ideia que não ia gostar muito de ler por causa dessa carga emocional de saber que ela morreu antes de o conseguir terminar ou de o conseguir desenvolver mais, porque é isso, eu acho que isto ainda é muito o início do estudo ou do... Acho que isto ainda é muito um esboço. Pronto, eu acho que já há aqui algumas personagens que estão bastante seguras, mas pronto, é a minha opinião. Acho que para os fãs da Jane Austen vale a pena ler, claro. Mas fica ao vosso critério. Pronto, é isso. E depois, porque é que eu me lembrei de juntar este livro neste vídeo também? Porque este livro chama-se Melodia Interrompida. E então foi isso que eu senti. Este livro do Boris Pasternak. Ai, meu Deus, não foca. Eu estou a usar, é uma lente nova. Pronto, são sempre os meus stresses tecnológicos. Pronto. E foi isso que eu senti em relação a este livro de Sanditon, que é uma espécie de melodia interrompida. É uma coisa que eu tenho mesmo pena que não tenha continuado e pronto, e que ela não tenha tido a oportunidade de terminar. Então resolvi juntá-los no mesmo vídeo. Enfim, então, este livro é do Boris Pasternak, que foi um escritor russo que viveu entre 1890 e 1960. Eu vou ver aqui a sua biografia muito rapidamente. Aqui em relação ao da Jane Austen, desculpem, eu por acaso só acho que disse o ano de nascimento e de morte, não falei muito mais sobre a biografia. Mas pronto, agora já está, já passou. Eu tenho muitas apreciações dos livros da Jane Austen e eu começo sempre por ler um bocadinho da biografia dela, que está aqui nas badanas dos livros. A Relógio d'Água expõe sempre um retrato da Jane Austen e depois
a biografia. Mas pronto. Agora também acho que já não faz muito sentido. Aqui o Boris Pasternak, portanto, ele nasceu em Moscovo, numa rica família judia assimilada. O que é isso? Desculpem, não sei. Pronto. É de uma rica família, filho de um professor de pintura e de uma pianista, teve uma juventude numa atmosfera cosmopolita. E depois há aqui outras coisas. Durante a Primeira Guerra Mundial ele ensina e trabalha em uma usina. Isto está em brasileiro. Usina é o quê? Fábrica? Mas pronto, é principalmente como poeta que Pasternak se tornou conhecido na Rússia. Eu acho que já li dele o Dr. Zhivago, mas na altura ainda não tinha o canal, penso eu, então nem sequer fiz apreciação. Não tenho apreciação aqui. Pasternak caiu em desgraça com as autoridades soviéticas durante os anos 30, acusado de subjetivismo. Ele conseguiu, no entanto, não ser enviado para um gulag. Foi-lhe atribuído o Nobel da Literatura em 1958, mas ele não foi autorizado a recebê-lo por razões políticas, enfim. Repete aqui que na Rússia é mais conhecido como poeta do que romancista, em virtude do livro Dr. Zhivago não ter feito assim grande sucesso na antiga União Soviética por motivos políticos. Pronto. É isso. E depois morreu de cancro do pulmão em 1960. Pronto, ouçam, aqui este livro eu comprei em segunda mão e lembro-me que foi em Coimbra, numa loja em segunda mão que há ali ao pé da loja do Cidadão. É enorme, tem tantas coisas, é espetacular. Adorei essa loja de coisas em segunda mão. Tem tipo louças, móveis, sei lá, tecidos, roupa, tem tanta tralha, mas eu gosto daquele ambiente e pronto. Os livros, a única desvantagem é que está tudo desorganizado, não há uma organização por tema, por autores, por língua, porque tem lá também livros de várias línguas. Mas encontrei lá esta preciosidade, eu reconheci o nome do autor, Boris Pasternak. Isto é uma edição dos livros de bolso Europa-América e isto está de ser antigo. Deixa-me ver se encontra aqui um ano de edição. Não tem. Pronto, não faz mal. Vá, irrelevante. Então é assim, eu comecei a ler este livro e sinceramente não estava a perceber nada. O primeiro capítulo, eu assim, mas o que é isto que eu estou a ler? Não sei o quê, de um homem que vai ter com o seu irmão, que é o Sérgio. Aliás, começa logo. Nos primeiros dias do ano de 1916, Sérgio chegou à casa da irmã em Solikamsk. E depois fala um pouco da irmã, que se não me engano chamava-se Natasha, e que tem uns filhos e tal, mas depois começa a falar de outras coisas e eu estava a ficar muito baralhada. E interrompi a leitura do livro. E depois fui fazer uma pesquisa na net e percebi que eu não sou a única, que não fui a única pessoa a sentir isso ao começar a leitura do livro. Depois houve pessoas que disseram, não percebi nada deste livro. Outras pessoas que disseram, é muito poético, é lindo. Sinceramente, a maioria das apreciações que eu encontrei eram um bocado negativas. Mas eu decidi insistir. E assim que o livro começa a entrar na descrição de quando o Sérgio é contratado como preceptor numa família, portanto, que é o casal, mais o rapazinho, que ele vai ensinar, eu fiquei mais interessada na história. E depois há uma ama, que é a Ana. Isto é escrito na terceira pessoa. Eu ia dizer o Sérgio começa a falar, mas não, isto é escrito na terceira pessoa. Então ele está a descrever, o autor, o que é que se está a passar. Portanto, ele vai para a casa dos Fresnel. Eu não sei com que sotaque é dizer isto, porque isto passa-se na Rússia. Pronto. Que eu acho que é uma família endinheirada, mas não vou perder aqui em minudências. Estava a tentar lembrar-me... Os Fresnel tinham uma propriedade na província de Toula. Por enquanto a vivenda limitava-se aos pequenos preparativos, blá blá blá. Pronto, o casal está com um problema qualquer. Eles dormem em quartos separados e parecem não ter uma relação assim muito próxima. Parece que a mulher ocupa mais uma zona da casa e o marido a outra. Depois ele conhece esta tal Anna Arild Tornskjold, que é uma dinamarquesa. Está um bocado infeliz na família, está a tentar arranjar outro trabalho. Mas é uma pessoa assim um pouco infeliz. E depois há aqui uns diálogos entre os dois.
Aquilo que eu senti a dada altura no livro é que tu sabes o que é que se está a passar assim concretamente. O início, sinceramente, não. Eu achei-o muito confuso. Eu não sei se ele está a sonhar, se ele se está a lembrar, e depois por isso é que começa a falar da ida para a casa dos Fresnel, mas antes disso à chegada à cidade. Portanto, eu achei esse início muito, muito confuso, mas é isso, decidi não desistir quando percebi que havia pessoas que adoraram o livro, então eu disse, pá, vou insistir, vou tentar e logo vejo, porque estava-me a apetecer desistir, honestamente. E comecei a gostar mais da história nessa altura, porque achei as descrições muito poéticas. Se achei um pouco confuso, e às vezes perdia-me nas frases, completamente. Eu da altura não sei bem do que é que ele está a falar. E depois salta de um lado para o outro. Mas ao mesmo tempo, eu perceber a dada altura que, espera lá, ele agora está a falar da prostituta com quem se envolveu e ele ama esta prostituta e depois o Boris Pasternak começa a falar sobre a prostituta e começa a descrevê-la. Então, esse tipo de viagem que eu percebo que a minha mente está a fazer e apanho, tipo, parece que estou a ler e não estou a perceber, mas depois percebo que até estou a perceber alguma coisa. Eu não vos sei explicar isto muito bem, mas é um processo que eu acho fascinante e que eu acho sinceramente brilhante da parte do autor. Eu não sei se é completamente intencional, se era só o estilo e depois a tradução ajuda a isso, eu não sei. Mas eu sei que acabei por gostar bastante da história. É isso, então eu aconselho, eu acho que o espírito do livro, deixem-me ver, eu não acho que seja completamente deprimente, mas tem partes em que o sinto um bocado deprimente, sim. Ok, estou-me agora a lembrar. Eu acho que aquela ideia de que isto será, ele adormece e recorda-se dessa história. Portanto, ele chega à casa da irmã depois de tudo o que se passou aqui, que ele descreve, da ida para a casa destes Fresnel, de conhecer a Ana, portanto, a Ama, de cruzar-se com antigos colegas da faculdade, etc. Então, sim, gosto dessa versão e acho que é bastante credível, tendo em conta como termina o livro depois, que eu não vos vou dizer. Mas, no fundo, acho que acabou por ser até uma leitura bastante agradável e eu não estava a contar, estava mesmo pronta a desistir. Portanto, sinceramente, aconselho. Pronto, não sei se vão conseguir encontrar esta versão. Eu acho-a muito simpática, tem um tamanho de letras também muito simpático. Isto é uma história pequena, vamos lá. Eu acho é que não se lê super bem porque de vez em quando é um pouco confuso a forma como ele constrói a narrativa e como ele decide contar esta história. Acho que é uma forma um pouco complicada, mas reconheço esse lado poético, que é mais emotivo do que pragmático e direto, não é? E concreto. E eu, por exemplo, eu gosto muito dos policiais, e os policiais costumam ser muito lógicos, muito concretos, têm uma linha narrativa muito linear. Então eu gosto desse tipo de abordagem. Às vezes quando me chegam estes livros que vão mais de encontro à poesia, talvez, eu fico baralhada. Mas acho que é positivo também esse encontro com uma coisa diferente. Portanto é isso, eu recomendo tanto um como o outro, mas enfim, acho que já deu para perceber. Eu hoje estou toda de preto e está a fazer assim umas diferenças de cor um bocado esquisitas, mas quando aproximo os livros de mim. Enfim, este aqui é isso, deixou-me um pouco triste, tenho que confessar. Este aqui foi uma bela surpresa. Pronto, é isso. Espero que tenham gostado desta apreciação, desta dupla apreciação de livros e até à próxima. Tchau, tchau.